cumprir um pouquinho, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, eu espero cumprir um pouco, né, dessa expectativa que vocês colocaram agora, né, dessa importância que, para mim, o que você falou é uma verdade absoluta. Eu acho que todo o nosso crescimento, todo o nosso desenvolvimento, ele se faz através dos encontros, né, sempre do outro na nossa vida, e a gente se cura, inclusive, das nossas dores através do que a gente vê no outro. Não é através do que o outro traz para a gente, mas é através daquilo que a gente consegue entregar para o outro. Então, é uma mudança de paradigma muito interessante quando a gente começa a lembrar que Jesus falava, né, da gente se doar muito mais, mas não é uma doação da gente se prejudicar e da gente se anular, é uma doação da gente transbordar na vida dos outros. Então, quando a gente começa, e a gente vai falar de autoestima, quando a gente começa a entender o que a gente está fazendo aqui, que é se reconectar com o nosso Criador, e a gente se amar tanto, mas se amar tanto que esse amor transborda, e é o que transborda da gente que vai conectar com o outro. Então, não o amor, ele não é daquilo que o outro dá para a gente, mas é daquilo que transborda da gente e que impacta no outro. Depois que a gente percebe isso, a vida fica tão mais leve, né? Tão mais livre, e acabam-se as cobranças e começa realmente esse transbordo. Meninas, eu estou muito feliz realmente de estar aqui, estou muito grata. Falei para a Mônica um pouquinho antes de começar a nossa reunião, que eu acredito também que nada é um acaso, né? Essas conexões elas acontecem no mundo invisível, e o nosso inconsciente também tem uma coisa chamada inconsciente coletivo, e a gente se junta por frequência, por vibração, por conexão mesmo, a gente é um imã. Então, a gente também vai falar um pouquinho disso aqui. Então, não é por acaso, né, que a gente está aqui juntas, não foi por acaso que eu encontrei a Mônica um dia e a gente, no mesmo momento, a gente se conectou, e no mesmo dia ela foi na minha palestra, né, dentro do nosso condomínio, que ela também tinha uma reunião com vocês, inclusive, falou que não daria, talvez, tempo, mas tudo começou daí. Então, nada é um acaso. E para não tomar muito tempo de vocês, eu já vou começar, então, compartilhando aqui o que eu preparei com tanto carinho. É bem simples, gente, mas é com muito carinho. Vamos lá. Vai funcionar, né, Mônica? Mônica me deu uma aula hoje de Zoom. Tá tudo certinho, Mônica, até aí? Tá tudo Ótimo, ótimo. tá bem visível. Tá bem Então, visível. gente, o nosso tema hoje, a gente vai falar sobre autoestima. O nome já diz, né? É uma estima que temos por nós mesmos. A gente, primeiro de tudo, a gente tem que entender quem nós somos. E quem nós somos é uma total conexão com o nosso Criador, que é perfeito, que é tudo, e nós somos parte dele. Jesus já disse isso, né? Nós somos imagem e semelhança. Então, por si só por isso, a gente já deveria ter uma autoestima elevadíssima, infinita. Mas, enfim, a gente vai passando pelas nossas distorções, né? E acaba que a gente, às vezes, se esquece um pouquinho. Mas hoje eu vou trazer para vocês um novo olhar para isso, né? Que nós somos, né? Na verdade, eu botei você é um imã dos seus sonhos, porque nós realmente somos um imã, e eu vou explicar melhor isso para vocês. Ué. Passou já. É porque eu não estava sabendo fazer direito. Bom, tudo que você é capaz de sentir, falar e pensar, você é capaz de criar. Somos um campo magnético. Então, gente, a gente às vezes pensa que o que a gente está vendo é muito real e que a gente não tem condição de transformar aquilo. Mas só que a gente tem condição de transformar tudo que está na nossa vida, porque nós somos co-criadores, nós somos criadores junto com o nosso Criador. Nós somos, por isso que nós, através da nossa fé, através do nosso sentimento, do nosso sentir, a nossa realidade também vai se transformando ao nosso redor. Aqui eu vou me apresentar, perdão. Então, olá, mulheres maravilhosas. Eu sou Rosana Coelho, vou explicar por quê. Eu sou separada há 9 anos e nunca tinha mudado o meu sobrenome. Até o meu ex-marido, eu estava falando para a Mônica, me pedia para eu não mudar meu sobrenome. Mas eu acho que agora chegou o meu momento de mudar, né, de voltar para o Coelho, que é o meu sobrenome de solteira. Mas então eu estou nessa transição exatamente nessa semana, então eu estou com os dois aqui.
Eu sou mãe do Bernardo e do Pedro. Eu sou formada, a minha primeira formação foi em comunicação social, que tem uma especialização em radialismo, que na verdade é produção e direção em televisão e rádio também. Mas eu trabalhei 10 anos com todo esse meio artístico, eu trabalhei 10 anos na Globo, com a produção dos eventos especiais da Globo. Então, você vê, a vida da gente ela vai mudando o tempo inteiro. E por isso que a gente vai criando novas realidades, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou pós-graduada em administração de empresa aos 45 anos de idade. Eu fiz uma pós-graduação em administração de empresa. E depois, aos 48, eu me tornei terapeuta do inconsciente. Olha, gente, eu não estou com 80, não, tá? Eu estou com 55. Eu vou progredindo, daqui a pouco vai parecer assim, gente, ela tem 90 anos, então. E com 50 anos, eu me tornei reprogramadora emocional. E pretendo ir além. Então, isso eu estou só mostrando para vocês que a idade não é um impedimento e que nós, o tempo todo, estamos criando a nossa realidade. Então, essa é um pouquinho de mim. Agora, vamos lá. Autoestima. O que é autoestima? Na verdade, autoestima é como você se vê. Nada mais do que isso. É a forma como você se vê. Se você se vê com um olhar carinhoso, amoroso, você tem uma autoestima elevada. Se você se vê como uma pessoa infeliz, como uma pessoa triste, como uma pessoa dependente, você tem uma autoestima baixa. Mas isso é só uma questão de percepção. A autoestima ela não é estática. Ela é o que a gente decide se enxergar. Então, isso aí já é libertador também. Um passarinho, ele se vê como um passarinho. Porque se ele se comparar com um peixe, ele passará a vida se sentindo menor. Então, quando a gente se compara com uma pessoa do lado da gente, a gente se sente inferior, porque a gente sempre vai achar que o outro é melhor do que a gente em algum ponto, porque cada um de nós traz elementos que são muito peculiares, que a gente pode chamar de dom, que a gente pode chamar das nossas habilidades. Eu tenho certeza que cada uma daqui tem uma habilidade que, por exemplo, eu sequer terei um dia. E todas nós somos assim. Isso é o dom que cada uma traz. E todo mundo, não tem quem não traga um dom dentro de si, uma habilidade, uma facilidade maior, alguma coisa que as pessoas te procuram porque aquilo você faz bem. Então, quando você começa a se olhar com aquilo que você tem de bom, a sua autoestima se eleva. Agora, quando você se compara, do mesmo exemplo que eu dei, o passarinho se compara com o peixe, ele vai achar que ele é inferior, ele vai achar que ele não sabe nadar o suficiente. Então, quando a gente começa a perceber que a gente não pode se comparar com o outro, porque o nosso pai, né, ele deu dons para cada um de nós, todos nós temos, independente das condições que nós vivemos, todos nós trazemos o nosso dom. Então, a nossa comparação ela tem que ser com a gente mesmo. O quanto eu posso ser melhor amanhã naquilo que eu já trouxe dentro de mim. Não tem ninguém que tenha vindo a esse mundo sem algo especial dentro de si. Autoestima é reconhecer o seu valor. Então, quando você reconhece esse valor que você trouxe, eu cozinho muito bem. Caramba, eu não consigo cozinhar nada. Meus filhos dizem que vão lembrar de mim sempre com tudo queimado. Eu não tenho habilidade na cozinha. Mas aí eu trouxe um outro dom, que hoje se revelou na minha vida, que eu trago desde criança, que é essa facilidade de lidar com a intuição, com a mente inconsciente, com o íntimo, né? Lidar com a alma das pessoas. Acho que trouxe um pouco dessa... E fui trabalhando mais essa amorosidade. Então, tudo aquilo que a gente vai trazendo, que a gente reconhece dentro da gente, a gente valoriza, a gente cresce a nossa autoestima a respeito disso. E aí, sim, a gente vai começando a se perceber diferente. E aí depois eu vou dizer o quanto que a gente simplesmente se perceber diferente faz uma diferença total na nossa vida. Já já eu vou falar para vocês, vocês vão entender, e é facílimo.
Então, autoestima é a gente reconhecer o nosso valor. Ponto. Quer elevar sua autoestima agora? Começa a pensar, o que eu faço bem? Pronto, a sua autoestima já vai se elevar. Porque o que você faz bem, provavelmente, a maior parte das pessoas que você conhece não faz tão bem quanto você. Mas isso não é para comparar com outra, é para você ver o quanto de valor você trouxe. Então, uma simples flor, quando regada e cuidada, ela floresce. Ela não tem que fazer nada para ser uma flor. Ela só tem que ser nutrida. Então, a nossa autoestima ela só tem que ser nutrida. O que você trouxe dentro de você que você faz com facilidade? Vamos nutrir essa flor. Autoestima, agora, isso é uma partezinha importante, gente. Ela é uma partezinha que também não tem como a gente fugir. Autoestima é a nossa primeira validação. O que é a primeira validação? Quando a gente nasce, a gente tem, normalmente, né, na grande maioria, a gente tem uma mãe junto da gente. E um pai também. Mas, na maioria das vezes, a gente tem a mãe perto da gente. E a mãe é a nossa primeira validação. É ela que vai nos validar. Ela é a primeira que vai dizer para a gente coisas boas ou não. Então, essa é a primeira validação. Aí o jogo começa a ficar assim, da gente perceber se quando a gente era criança, se a nossa mãe, principalmente, o nosso pai, se eles validaram a gente ou não. Por quê? Não é para a gente ficar chateado com pai e mãe que não nos validaram quando a gente era criança. Como é que um pai e uma mãe não validam a gente? É quando na hora que a gente precisa, às vezes, de um carinho, eles dão uma bronca, ou eles não são carinhosos, ou antigamente tinha essa criação, né? O pai batia, a mãe batia, às vezes eles estavam passando por problemas difíceis e aquilo resvalava na gente, respingava na gente. Então, quando a gente precisava, às vezes, de uma palavra de força, eles, às vezes, diminuíam a gente. Quando você tinha vontade de chorar, muitas vezes você ouviu assim, cala a boca, engole seu choro, tá, isso é frescura. Às vezes você estava sentindo uma dor forte, e às vezes a mãe falou, isso é frescura sua. Isso invalida a pessoa. E quantas famílias que, às vezes, a própria mãe ou o pai chamam a criança, né, de ignorante, de burra, e isso invalida. Mas, gente, invalida entre aspas, porque eles, provavelmente, quando eles fizeram isso, e não quer dizer que todos tenham feito, mas muitos fizeram, não quer dizer que eles fizeram isso para maltratar, para machucar. Quer dizer que eles fizeram isso porque eles também aprenderam assim. E por que a gente hoje, tendo a consciência disso, a gente transcende a isso, a gente supera isso, porque tudo é perfeito do jeito que é. E a nossa obrigação, a nossa missão aqui é a gente curar todas essas relações, tudo isso que está na nossa vida. Então, para a gente curar uma relação de pai e mãe, quando a gente teve uma infância, às vezes, sofrida, é a gente honrar os nossos pais, porque eles provavelmente repetiram aquilo que eles aprenderam. Então, provavelmente, se eles machucaram, eles também se sentiram machucados na sua infância. Essa parte, gente, é uma parte um pouquinho triste do nosso assunto, mas ela é importante, porque na hora que a gente vê assim, nossa, eu tive uma infância difícil, ela não compromete a nossa vida hoje, mas ela tem que ser curada, sim. Essa infância, a memória da nossa infância, ela tem que ser curada de uma forma harmoniosa, de uma forma honrosa. A gente tem que honrar os nossos pais, porque antes deles terem errado em algum momento na nossa criação, eles também foram a porta de entrada para a nossa vinda para esse mundo. Eles foram o nosso primeiro portal, eles foram o nosso primeiro, eles que nos receberam. Então, só por isso, eles já merecem a nossa honra. E depois, toda essa relação ela vai sendo curada a partir do nosso entendimento. Então, a gente perdoa tudo aquilo que nos aconteceu na nossa infância em função da gente entender que os nossos pais também tiveram as suas educações, as suas criações
de uma forma, às vezes, um pouco mais ríspida, um pouco mais agressiva, um pouco de outra forma, que às vezes não foi tão amorosa. E quando a gente começa a entender, a gente já começa a criar os nossos filhos de uma forma um pouco diferente. Tá tudo entendido até aqui, gente? Tá legal? Tá legal. Autoestima é um magnetismo. E já já vai entrar na parte mais legal disso. Porque a gente vai desvendar o segredo por trás da lei da atração e da vibração. Tem uma lei. Vocês conhecem a lei da gravidade. Se eu pegar uma maçã e eu soltar a maçã, ela vai cair, porque existe uma lei universal, que é a lei da gravidade. Essa é a mais fácil da gente entender. Então, qualquer coisa que a gente está segurando, se a gente solta, aquilo cai porque tem uma gravidade. Da mesma forma, existe hoje, que a gente ouve muito, a lei da atração. Só que eu quero aprofundar mais com vocês e vou falar sobre a lei da vibração. Porque mais importante do que a gente entender o que é a atração, mais importante de tudo é a gente entender o que é a vibração. Porque a vibração só depende da gente. Nada pode mudar aquilo que tem dentro da gente. E isso quem decide somos nós. Isso é libertador. Então, como podemos usar esses princípios da lei da atração, e principalmente a lei da vibração, para revolucionar as nossas vidas? A lei da atração em você. Só que eu vou falar mais da lei da vibração. Ela é como um imã. Sabe quando você pensa muito em algo e, de repente, aquilo começa a aparecer em todo lugar da sua vida? Vocês já viram, assim, na hora que você fica grávida, você começa a ver um monte de mulher grávida? Na hora que você, sei lá, compra uma coisa nova, você começa a ver muita gente com aquela mesma coisa que você comprou. Quando você pensa muito numa pessoa, daqui a pouco aquela pessoa, você encontra com ela de alguma forma. Isso já é a lei da atração e a lei da vibração. Ela existe, ela é real. E é assim que funciona mesmo. Então, gente, os nossos pensamentos, eles têm muito poder. Não é pouco. É muito poder. E aí a gente começa, quando a gente entende isso, a gente começa a olhar um pouco mais para a qualidade dos nossos pensamentos. Porque a gente melhorando a qualidade dos nossos pensamentos, a gente melhora a qualidade da nossa vida real. E eles afetam a nossa realidade. Essa é a figura que eu quero mostrar para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Eu sei que muitas estão no celular. Mas no centro dessa figura tem uma luz um pouco mais forte. Essa luz um pouco mais forte, amarelada, no centro dessas bolinhas todas, vamos imaginar que essa luz somos nós. Então, é você no centro desse desenho, dessa figura, dessa imagem. E todos esses círculos que passam por dentro de você, eles vão fazendo assim, ó, de dentro da gente, ele vai entrando nesse Wi-Fi invisível. Todo mundo está se comunicando aqui, a gente está conseguindo se falar porque tem um Wi-Fi, né? Tem uma frequência onde todo mundo ou está no 4G, ou está no 3G, ou está numa internet em casa, mas isso tudo é invisível, ok? Só que existe uma frequência que todas nós conseguimos nos conectar. Então, todas nós, cada uma está num lugar, mas a gente está conectado. Isso é um Wi-Fi, isso é uma frequência, é um sinal que a gente consegue regular aqui, como uma frequência de um rádio, e todo mundo vai para a mesma estação. Isso que está aqui, esse meio, é o nosso campo, é o nosso corpo magnético. Então, tudo que a gente pensa, sente, fala, está dentro dessa luz amarela, dentro de nós. E isso emite uma vibração. Quanto melhor for a qualidade dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções, palavras, melhor é a qualidade da nossa frequência. E isso só depende da gente. Ah, mas a minha condição hoje ela é muito difícil. Ok, tem como a gente melhorar. Quando a gente começa a fazer um trabalho interno dentro da gente, de remodelar, reconfigurar
a nossa percepção. A gente, ao invés de reclamar, a gente começa a agradecer. Ao invés de a gente se sentir infeliz ou vítima, a gente começa a se sentir honrada com a possibilidade da gente estar aqui vivendo essa vida, como se a gente estivesse passando por uma escola, por uma faculdade. Então, quanto melhor eu viver a minha vida, melhor eu estou me preparando para algo muito maior, que eu sei que todas nós aqui confiamos, né? Porque a gente tem essa conexão com Deus, então a gente confia em algo muito maior do que o que a gente está vendo. Então, isso que está aqui ao redor desse corpo, todos esses círculos, é a qualidade das nossas emoções indo para fora, para o universo. Na hora que a nossa vibração sai de dentro da gente, através dos nossos pensamentos, palavras, emoções, ela vai se conectar com mais dessa mesma frequência. Então, se eu estou emitindo um sentimento de raiva, vou começar logo com o ruim. Se eu estou emitindo um sentimento de raiva, essa raiva vai sair de mim, ela vai encontrar mais dessa frequência, nesse desenho que você está vendo, vai encontrar mais dessa frequência, ela vai encontrar eventos, situações e pessoas com a mesma frequência, e isso vai voltar para a minha vida, como a manifestação de uma realidade. Então, a qualidade do que eu sinto manifesta a minha realidade. Num primeiro momento, a gente fica muito chateada, porque eu falo assim, quer dizer que tudo de difícil que eu estou passando hoje está sendo manifestado por mim? Sim. Respira fundo, porque agora vem a parte boa. Se eu sou responsável pelo que está ruim hoje, pela minha vida, eu começando a entender e começando a fazer mudanças na minha forma de olhar, pensar, agir, eu começo a mudar também a frequência do que sai de mim. Então, vamos supor que até então eu sentia raiva e achava aquele sentimento que está muito bem eu transmitir raiva para as pessoas. Só que agora que eu sei, eu cuido dessa raiva em mim, eu entendo por que eu estou sentindo isso e eu mudo a minha forma de pensar. Eu sou uma pessoa que posso melhorar a minha qualidade de vida. Quando eu começo a reconhecer isso, eu vejo que eu tenho potência para isso. Aí eu começo a emitir uma sensação, eu começo a emitir uma emoção de plenitude, de alegria, de pelo menos confiança, de aceitação da minha vida. Quando eu começo a melhorar a qualidade do que eu estou sentindo, eu vou começar a entrar na frequência de pessoas, eventos e situações com a mesma carga vibracional, com a mesma frequência. E aquilo começa a voltar para a minha vida também dentro dessa mesma frequência, de aceitação, de harmonia, de coragem, e as coisas vão começando a melhorar. É um passo de cada vez. E daqui a pouco a gente está com uma frequência elevadíssima, só da gente ter essa consciência. Então, a lei da atração e você, como criar uma nova realidade? Exatamente com isso que eu acabei de falar. A gente cria a nova realidade. As suas circunstâncias atuais não definem o seu futuro. O que você está vendo hoje foi criado por uma emoção. Mas o que você vai viver daqui para frente vai depender do quanto que você vai começar a mudar a forma de interagir com as suas emoções. A forma de você olhar para o mundo. É a sua percepção que vai começando a mudar. Não precisa nada mudar do lado de fora. Ah, mas eu tenho, sei lá, um marido que é bruto comigo. Não tem problema. Você vai olhar para ele de outro jeito. E eu vou te mostrar como que a gente olha para o outro de um jeito com mais compaixão, com mais amor, com mais entendimento. Vou chegar lá. Então, as suas circunstâncias atuais não definem o seu futuro, mas os seus sentimentos, sim. Então, quando você muda os seus sentimentos, você muda o seu futuro. Então, se você quer ter um futuro melhor, um futuro com mais paz, um futuro com mais saúde, um futuro com mais prosperidade, você começa a mudar a qualidade dos seus sentimentos. Não é uma coisa difícil, gente. Deixa eu ver aqui, está apitando tanto, desliguei. Vamos aprender como atrair coisas boas, focando no que realmente almejamos. Eu nem gosto da palavra desejamos, porque eu acho que às vezes a gente deseja algumas coisas
por impulso, mas aquilo que a nossa alma se sente feliz, às vezes é algo muito diferente do que a gente deseja. Às vezes a gente deseja coisas materiais, mas a nossa alma, às vezes, ela se sente feliz em algumas situações. E a gente começando a entender isso, a gente também vai elevando a forma da gente sentir a vida. E quando a gente começa a sentir a vida de uma forma mais elevada, as circunstâncias da nossa vida vão mudando. Então, a gente nunca deve focar naquilo que a gente teme, naquilo que a gente tem medo. Por quê? Porque quando a gente foca naquilo que a gente tem medo, aquilo cresce. Tudo que a gente coloca foco, cresce. Então, quando eu coloco foco nas coisas boas que me acontecem, essas coisas tendem a aumentar. E eu acho que só da gente estar aqui já é um motivo de gratidão, né? Da gente ter esse momento juntos. Isso é um momento muito valioso, né? Enquanto tem tanta gente tão distraída, a gente está aqui falando de coisas tão importantes. Eu acho isso já é um motivo de muita gratidão. Agora, gente, a parte também importante da gente entender por que a gente precisa tanto cuidar da nossa autoestima é porque quando a gente tem uma baixa autoestima, ela nos leva para um caminho de uma vulnerabilidade. A gente fica com uma tendência a viver situações mais difíceis. Então, lembra que eu falei que a gente tem condição de mudar isso dentro da gente? Quando a gente começa a perceber o nosso valor, e o nosso valor é aquilo que a gente trouxe dentro da gente, não é aquilo que a gente faz com esforço, é aquilo que a gente já tem dentro da gente. Então, por que é importante a gente mudar isso? Porque enquanto a gente não reconhece o nosso valor, eu vou ler o textinho que eu escrevi para vocês. Mulheres com baixa autoestima frequentemente têm dificuldade de reconhecer seu próprio valor, o que pode torná-las mais vulneráveis a relações abusivas. E relações abusivas, gente, não é só relação entre homem e mulher, não. Relação abusiva é em todas as nossas relações. A gente, às vezes, se deixa, se coloca como vulnerável numa relação simplesmente porque a gente não reconhece o nosso valor. E reconhecer o nosso valor não é a gente impor na marra, é a gente se sentir em paz. Isso, por si só, é um campo vibracional. Confiem, não é com esforço, é sentimento. Isso não significa que todas as mulheres com baixa autoestima vão entrar em relações abusivas. Não é uma regra. Mas a vulnerabilidade, nesse caso, é uma possibilidade. Ou seja, as mulheres com baixa autoestima, normalmente, elas se tornam mais frágeis. Mas isso tem como mudar. Por isso que eu botei ali um alerta, uma campainha. Eu agora vou falar só de alguns exemplos, rapidinho, para não tomar muito tempo. O que são os abusos que às vezes acontecem nas nossas relações? E isso, gente, pode acontecer em qualquer relação, até de amizade, tá? Abuso emocional e psicológico, como que vem? Através de uma humilhação. A pessoa, às vezes, deprecia um pouco você, manipulação emocional, culpa, colocam, às vezes, uma culpa em cima de você e você aceita uma culpa. Um isolamento, às vezes a pessoa exclui um pouquinho, por quê? Porque você não se dá o valor e aquilo por si só é natural, não é que a pessoa nem faça isso de propósito, mas a nossa própria energia possibilita isso tudo, uma humilhação, depreciar às vezes o seu valor, um isolamento, você fica um pouco mais afastada, minando a sua confiança, fazendo você duvidar da sua própria percepção. Você tem um olhar para uma situação, mas aí você nem quer falar sobre aquilo, porque você nem se sente apta, né? Você nem se sente confiante para falar, às vezes, sobre algo, porque você acha que o seu valor não é suficiente. Mas porque você se vê desse jeito. E se você se vê, você dá a possibilidade do outro te enxergar assim também. Quando você começa a se ver com valor, naturalmente, os outros começam a te ver com valor também. Controle financeiro. Quando você não reconhece o seu valor, às vezes até numa relação, você é impedida de trabalhar, ou então alguém controla o seu dinheiro, ou então, se você às vezes está num relacionamento, a pessoa faz você justificar onde você está gastando o seu dinheiro, configurando assim mais dependência ainda da relação. Tudo isso, gente, é relacionado à nossa baixa autoestima. Tem abuso físico, desde pequenos
Pequenas agressõezinhas, às vezes um empurrãozinho, às vezes uma apertadinha de braço, sabe? São pequenas agressões que a gente tolera quando a gente não reconhece que a gente tem um valor. E isso não precisa, vou repetir mais uma vez, não precisa ser na marra que a gente quer que o outro não faça isso com a gente. É natural. Quando a gente não faz isso com a gente, naturalmente, a gente tende a não manifestar mais relações assim. Abuso sexual. Quantas vezes acontece de, às vezes, a mulher nem está com vontade de transar, mas como ela não tem esse reconhecimento de que ela tem os direitos dela, tem um momento que ela está cansada, ela às vezes vai cedendo, sente que o marido fica chateado se ela não transa com ele naquele momento, e isso é um pequeno abuso que nós, mulheres, às vezes, passamos quando a gente não reconhece o nosso valor, o nosso respeito, o nosso momento. E tudo isso, gente, é suave, tá? Não precisa ser algo para botar uma campainha e falar assim, nossa, eu passo por isso, e agora? Não. Tudo que eu estou falando para vocês não é fora que a gente vai mudar, é dentro da gente, é com muito amor. Isso, naturalmente, vai mudando aos pouquinhos. Que mais? Um ciúme possessivo. A mulher, constantemente, ela é acusada, às vezes, de uma infidelidade, quando ela não reconhece o seu valor e quando a autoestima dela é baixa. Né? Então, às vezes, a mulher ela fica sendo monitorada, e esse ciúme, ele também desrespeita, né, a mulher. Mas esses são só exemplos, tá, gente? Eu não quero me basear muito nisso, não. É só porque, às vezes, você fala assim, nossa, eu já passei por isso. E isso está atrelado à autoestima. Então, como a gente agora vai falar de como a gente muda isso, não se preocupem mais com com o que já aconteceu. A gente agora vai se ocupar do que a gente vai fazer para mudar. Então, vou só falar o último, que às vezes são críticas, né? O abuso verbal. Às vezes a gente recebe críticas. Por quê? Porque a gente mesmo se critica. É difícil a gente se elogiar, a gente se reconhecer. Então, às vezes, a gente aceita críticas, a gente aceita, às vezes, ameaças. Bom, não confie no que a criança interior ferida do outro fala ou faz para você. Quando a gente ouve isso de alguém, quando a gente ouve, às vezes, uma crítica, quando a gente, às vezes, recebe algum desses pequenos abusos que eu mencionei aqui, da mesma forma que eu falei da nossa criação, né, do nosso pai, da nossa mãe, da mesma forma, às vezes o nosso parceiro, às vezes a nossa amiga, às vezes o nosso chefe, às vezes enfim, qualquer pessoa que esteja se relacionando com a gente não faz isso de propósito. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Só machuca quem se sente machucado. Então, quem às vezes critica, às vezes com um rigor maior, com uma rispidez maior, é uma pessoa que ela se sente também criticada. Ninguém que machuca o outro está em paz. Então, não confie. Quando eu falo aqui criança interior ferida, é essa criança que está no inconsciente. Como eu sou terapeuta do inconsciente, eu percebo e vejo que dentro de cada um de nós tem uma criança interior ferida. São as nossas memórias inconscientes que a gente carrega. Então, são os nossos medos, são as nossas inseguranças, nosso complexo de inferioridade, muitas vezes, a nossa autocrítica. Tudo isso, gente, vem da nossa infância. A gente não construiu uma imagem muito livre da gente. Então, a gente traz essas memórias. E, possivelmente, claro, possivelmente não, eu arrisco dizer que todo mundo carrega uma criança interior ferida. Então, o nosso parceiro, quando ele, às vezes, ele falha, às vezes, no cuidado com a gente, não é ele, aquele marido de 40 anos, de 45 anos, de 50 anos, não é ele que está ofendendo muitas vezes, sem nem perceber que ele está ofendendo. Quem está ofendendo é a criança ferida, inconsciente, dentro dele. Eu sei que é complicado no primeiro momento que a gente escuta isso, mas tem diferença, porque ninguém ofende ninguém se não se sente ofendido lá no inconsciente. Então, não confie
na voz daquele que critica você e faz você se sentir mal. Não confia nisso. Começa a confiar naquilo que você percebe de você, se reconhecendo. Então, essa pessoa, esse chefe, essa amiga, esse parceiro, esse filho, ele não tem consciência das memórias invisíveis que disparam esses gatilhos. Às vezes, ele se sente ameaçado e solta uma crítica. E você recebe aquela crítica como se fosse real, mas não é, só está dentro dele. O nosso trabalho é reconhecer de verdade quem a gente é. E mesmo que a gente tenha os nossos erros, a gente mesmo vai começando a corrigir os nossos erros. É uma atitude de alto amor quando a gente corrige os nossos erros. É a parte mais linda da nossa vida, é quando a gente reconhece que a gente tem erros a serem corrigidos. Então, fique em paz com isso. Fique em paz, mesmo que você tenha alguém na sua vida que ainda te machuca. Fique em paz. Começa a mudar dentro de você e você vai ver uma mágica acontecendo. Acredita em você. Como construir uma autoestima? Reconhecendo os seus dons, reconhecendo aquilo que você faz melhor do que ninguém. Você faz uma bainha de calça melhor do que ninguém na vida. Você tem um dom. Você tem um amor na hora que você vai costurar uma roupa. Isso é um dom. Isso é uma maravilha. Você pode mudar a vida de pessoas através disso que você faz com facilidade. Você tem, às vezes, facilidade de falar com as pessoas. Isso é um dom. Começa a enaltecer, começa a valorizar mais ainda esse dom que é seu. E aí você vai ver a sua autoestima se elevando. Você vai se tornando uma pessoa mais feliz, mais confiante, que aceita mais a vida como ela é. E aí, lembra que eu falei que aquilo que a gente emana vai entrando em contato com mais disso no campo invisível, mas aquilo vai vindo para a nossa vida através de situações, eventos, pessoas. Vai acontecendo, vai voltando, mais daquela nossa sintonia. E aí você vai falar assim, nossa, tem coisas legais acontecendo na minha vida, o que que mudou? A qualidade dos meus pensamentos, primeiro de tudo. O meu pensamento diz assim, Rosana, reconhece as partes legais da sua vida, não reclama não. Faz uma semana só reconhecendo as coisas boas. Quando eu começo a reconhecer, vai gerando em mim um sentimento mais gostoso. E isso tudo é um campo magnético. É um imã que atrai coisas boas. Então, como construir a sua autoestima elevada? Reconhecendo os seus dons. Reconhecendo aquilo que você faz com facilidade. Eu faço com facilidade isso. E tem amigas minhas e tem pessoas na minha família que não sabem fazer tão bem como eu. É a facilidade que eu tenho. Eu elevo a minha autoestima reconhecendo isso. Não é para eu me gabar, para eu tirar onda com os outros, não. É para eu respirar e falar assim, eu trouxe esse dom, ele é meu. E com muito prazer, e que todo mundo gosta ou precisa. É aquilo que você faz com prazer e que todo mundo gosta quando você faz. Então, começa com amor próprio. Esse é o auto-amor. É um amor que você começa a sentir por você, reconhecendo você. Independente daquilo que você ouviu na infância, independente daquilo que você ouve, às vezes, de um chefe bravo, que tem uma criança interior que está gritando, independente do marido que às vezes está nervoso, aí a criança interior dele grita porque ele está inseguro, e aí ele grita, e aí você acaba confiando naquilo. Não confia, é a criança dele. Age com todo o seu carinho, com todo o seu amor, com toda a sua compaixão, e você vai ver muita coisa se modificando. E aí, como a gente está falando de amor próprio, eu botei aqui uma frase para a gente repetir diariamente. Na hora que você estiver na condução, na hora que você estiver caminhando, na hora que você estiver sozinha, na hora que você estiver tomando banho, começa a falar para você mesma, eu sou suficiente, mas sentindo, não é só falando. O nosso coração, ele emite uma potência de manifestação 4.000 vezes mais forte do que o nosso pensamento. Então, quando você for pensar, porque você escolhe o que vai pensar, naturalmente a sua emoção, o seu sentimento, ele vem junto. Então, quando você fala, eu sou suficiente, sente com o seu coração, eu sou suficiente, eu tenho tudo que eu preciso para ser feliz. E a minha vida vai começando a mudar a partir daí. Eu sou capaz. Fala isso para você e sente, eu sou capaz.
de tudo que eu quero realizar na minha vida. E eu mereço amor e sucesso. Então, depois, escreve isso num papelzinho. Eu sou suficiente, eu sou capaz e eu mereço amor e sucesso. E na hora que você estiver tomando banho, na hora que você estiver nas orações, antes de dormir, a primeira frase que você vai falar para você de manhã é isso: eu sou suficiente, eu sou capaz, eu mereço amor e sucesso. E aí você vai honrar o maior de todos os nossos pais, né? Você vai honrar, porque foi ele que te deu esse dom. Então, quando você fala para ele, eu mereço, você está merecendo tudo aquilo que ele te deu, amor e sucesso. A lei da vibração e seu campo magnético. Somos como rádios emitindo frequências. Então, estou repetindo isso mais uma vez, para ficar bem claro que somos nós que emitimos a frequência daquilo que vai voltar para a nossa vida. Então, os pensamentos e sentimentos que temos sintonizam certas estações. Então, tudo aquilo que a gente sente em algum momento, com confiança, com fé, sem em nada duvidar, aquilo vem para a nossa vida. Vamos ajustar essa estação para a felicidade e para o sucesso. Começa a ver dentro da sua vida o que significa uma felicidade para você hoje, possível, e começa a sentir que ela já é a sua vida. Começa a olhar através dela, foca nesse lugar. Onde a gente foca, cresce. Então, mudando a sua frequência, fecha os seus olhos, todos os momentos em que você tiver, respira fundo e visualiza tudo aquilo que você, botei deseja, mas é almeja, a sua alma deseja. Você começa a visualizar, eu quero ter uma vida de paz. Então, você fecha os seus olhos e começa a sentir o seu coração, sentindo já como que é a minha vida se eu tenho paz. Como é que é? Você começa a sentir antes de ver. Jesus falava para a gente, né? Começa a sentir antes de ver a coisa manifestada. E aquilo começa a se manifestar. Então, a fé é a gente acreditar naquilo antes da gente ver aquilo na nossa vida. Então, você fecha os olhos, respira fundo, começa a sentir no seu coração esse amor profundo e você vai começar a imaginar que aquilo já está na sua vida. Sinta como se já fosse real. Essa é a chave de toda mudança. Gente, terminei aqui essa apresentação para vocês e eu queria agora um papinho e queria que vocês dissessem como foi essa experiência de ouvir tudo isso, se alguma coisa que eu falei foi muito nova para vocês e a sua visão é a sua realidade e informação. Toda forma que você enxerga a vida é a forma como a sua vida vai começar a se manifestar. Então, eu quero enxergar através de um otimismo, a minha vida vai começar a ser mais positiva, tá? Então, vamos tornar isso possível. Eu vou querer ouvir vocês. Vou só falar aqui também que a reprogramação emocional é isso que eu acabei de falar para vocês. Reprogramar aquilo que a gente sente. Reprogramar a partir do que eu quero sentir. Eu sou dona de mim. E a gente muda isso dentro da gente, de fato. É uma ferramenta valiosa nesse processo, ajudando você a reconstruir sua autoestima e fortalecer a sua resiliência emocional. O que é resiliência? É a gente passar pelos desafios, passar pelas dores, mas a gente passa por elas de cabeça erguida, de coração forte, com a fé, sentindo que essa experiência que a gente está passando aqui nessa vida é exatamente para isso, para fortalecer o nosso espírito. Não é para a gente só pagar boleto e achar que a vida é só isso. Não, é para a gente ver qual é a forma como eu faço para pagar esses boletos. Como que eu faço? Qual é o olhar que eu tenho para as outras pessoas? É através da compaixão? Ou eu cobro que os outros sejam perfeitos quando eu ainda não sou? Qual é o trabalho que eu faço comigo para eu me melhorar a cada dia, para eu me tornar alguém melhor, para transbordar na vida do outro? Entende? É tudo uma percepção. E um plano de ação, gente. Continuem essa prática todos os dias. Você não está sozinha nessa jornada. Acredita em você mesma, pois eu acredito mesmo. Eu virei a minha vida toda, eu modifiquei a minha vida inteira e hoje, cada vez mais, cada dia é uma novidade para mim. Eu estou sempre criando, eu estou com 55 anos, todos os dias eu estou me desafiando a coisas novas, mas principalmente a me transformar numa pessoa melhor a cada dia. Os desafios que eu passo é para eu me transformar, e não para eu transformar alguma coisa que já esteja pronta lá fora
e aí, pela minha vaidade, eu quero mudar. Não, eu quero, através da minha resiliência, me transformar numa pessoa melhor. Então, vamos florescer juntas. Muito obrigada, meninas, pela confiança, tá? Então,